cidade. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 45ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à segunda etapa do segundo período da 18ª Legislatura, para comemorar o Dia da Cidade, pela passagem dos 185 anos de emancipação política de Feira de Santana. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Doutor Cleudson Santos Almeida, procurador-geral do município de Feira de Santana. Professor Vivaldo Laurindo Lima, mestre em desenho, cultura e interatividade pela Universidade Estadual de Feira de Santana, palestrante desta sessão solene. Gostaríamos de registrar a presença no plenário desta Casa Legislativa do senhor Paulo Aquino, ex-vereador desta Casa, secretário municipal de governo, senhor Carlos Brito, secretário municipal de planejamento, senhor Justiniano França, vereador licenciado e secretário municipal de serviços públicos, senhor José Ferreira Pinheiro, secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Ildes Ferreira, secretário municipal de desenvolvimento social, senhor Edson Borges, secretário municipal de cultura, esporte e lazer, doutora Denise Mascarenhas, secretária municipal de saúde, senhor Ozeni Moraes, secretário municipal de gestão e convênios. Gostaríamos de convidar para compor o plenário professora Ilka Menezes, coordenadora do curso de arquitetura da UNEF, professor Raimundo Luiz Lopes, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana, professor José Raimundo de Azevedo, ex-prefeito desta cidade, ex-vereador Beldes Ramos, senhora Ana Cristina Alves Sá Teles, esposa do palestrante desta sessão solene, senhora Conceição do Povo, senhorita Geisica Dantas, namorada do vereador Cadmiel Pereira,
Senhora Patrícia Falcão, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Senhora Lélia Fernandes, presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 45ª sessão solene para comemorar o Dia da Cidade de Feira de Santana pela passagem dos seus 185 anos de emancipação política. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Gostaria de registrar que a vereadora Cíntia Machado, nesta sessão solene, está representando o deputado estadual Targino Machado.
Passo a palavra ao presidente, vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra à vereadora Cíntia Machado para saudar, em nome desta Casa Legislativa, a todos os presentes. Boa tarde a todos. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo doutor Cobé Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Doutor Cleudson Santos Almeida, procurador do município de Feira de Santana. Professor mestre Vivaldo Laurindo Lima e palestrante desta sessão solene. Senhores vereadores, vereadoras, senhores e senhoras secretárias, a quem eu saúdo em nome do vereador licenciado secretário Justiniano França, demais autoridades representadas ou presentes, imprensa, senhores e senhoras. Hoje é dia de comemorarmos 185 anos de emancipação da nossa querida Princesa do Sertão, Feira de Santana. Quero primeiro agradecer a Deus por estarmos todos aqui, agradecer por ser filha dessa cidade que amo, respeito e que levarei para a minha vida, a minha dedicação e os ensinamentos dessa Casa da Cidadania, estando aqui há quase 14 anos. Agradecer ao presidente desta Casa, o vereador José Carneiro Rocha, pelo convite para saudar a todos nesta tarde festiva. As origens do atual município de Feira de Santana remontam ao século XVII, período inicial do povoamento da sua região, através, principalmente, da criação de gado e instalação de currais. Esse povoamento foi surgindo com a adoção de terras pelos reis portugueses e alguns súditos. Em Feira, a família Peixoto Viegas foi detentora das terras às quais teve início o município chamado Jacuípe, Água Fria e Itapororocas. Essa vocação para sediar núcleos de criação e engorda de gado resultou, entre os séculos XVII e XVIII, numa crescente afluência de pessoas que periodicamente vinham para essas terras, favorecendo a implantação de um pequeno arraial e, com o passar do tempo, de uma feira semanal. Como herança dos tempos de arraial, a feira semanal propiciou o surgimento do comércio feirense, que, além de favorecer a economia local, configurou-se como uma das características marcantes da sociedade que a fomentou. A influência, a princípio comercial, ampliou-se devido à rota que ligava o sertão ao litoral, dando à feira uma importância crescente no cenário regional daquela época. Ainda, no século XVIII, há que se referendar a adoção pelo casal Ana Brandoa e Domingos Barbosa de Araújo de 100 braços de terras para a construção de uma capela em homenagem a Santana, em torno do qual a cidade desenvolveu-se. A crescente importância que o arraial adquiriu proporcionou, em 1832, a elevação à vila, denominada Santana dos Olhos d'Água, até então pertencente à Cachoeira. E em 1873, exatamente aos 16 de junho, viria a ter o status de cidade comercial de Feira de Santana, solidificando uma posição galgada através dos tempos. Feira de Santana, a princesa do sertão, como foi apelidada por Rui Barbosa em 1919, traz então, desde suas raízes, características que ainda hoje fazem parte do seu cotidiano. A religiosidade do seu povo, a situação de entroncamento de estradas, as intensas atividades econômicas. Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa do estado da Bahia, perdendo apenas para a capital, Salvador. A nossa princesa é a primeira cidade do interior nordestino em população, ou seja, é a maior cidade do interior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Também é a sexta maior cidade do interior do país e com população maior que 8 capitais estaduais. Pois é, muito orgulho dessa terra querida, que sabe acolher bem os que por aqui passam e os que ficam. Grandes políticos contribuíram para o crescimento desta terra,
como o ex-prefeito José Falcão, João Duval, o ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, o ex-prefeito Colbert Martins e hoje, comandando o executivo, o prefeito Colbert Martins Filho, que tenho plena convicção que, por seu amor e por aprendizado em casa com o seu pai, continuará para o crescimento da nossa amada terra. Aqui, nesta tarde, falo em nome de todos os meus colegas vereadores e vereadoras, ressaltando que muito nos honra ser vereador desta terra, mas que sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e, juntos nesta Casa da Cidadania, também trabalhamos para o desenvolvimento e reconhecimento da nossa cidade. Finalizo assim. Salve, ó terra, formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira. Viva a nossa princesa do sertão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, no final da sessão, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor José Bartolomeu Ribeiro Marques Júnior, filho do ex-vereador dessa casa, conhecido como Zeca Marques, no dia de hoje, e pedir desculpa pelo atraso, exatamente me atrasei por esse motivo. Somos amigos de infância, estava lá desde amanhã e perdi um pouco o horário. Deus abençoe. Concedo a palavra ao professor Vivaldo Laurindo Lima, mestre em desenho, cultura e interatividade pela Universidade Estadual de Feira de Santana, palestrante desta sessão solene, para falar sobre a importância do resgate histórico dos casarões de Feira de Santana com a construção de maquetes. Muito boa tarde. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente desta Casa Legislativa. Excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Doutor Cleudson Santos Almeida, procurador do município de Feira de Santana. Quero saudar aqui a professora Ilka Menezes, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo em Feira de Santana, da UNEF, e a minha saudação às demais autoridades aqui presentes ou representadas. Hoje, tudo passa pelo computador, da máquina de bordar ao projeto arquitetônico. O computador veio para ficar, mas é preciso entender que é só uma ferramenta a mais na mão do criativo e não substitui a capacidade manual. Uma maquete eletrônica tem o realismo de uma fotografia, a ponto de ficarmos em dúvida se o que estamos vendo é uma imagem virtual ou uma foto. A maquete eletrônica é uma evolução da maquete como estrutura. A maquete física e a eletrônica são realidades heterogêneas. Uma agrega valor à outra. É interessante viajar pelos cômodos de uma maquete eletrônica, mas é igualmente interessante circular em torno de uma maquete física, observando cada detalhe. As maquetes estão presentes na história da humanidade desde a antiguidade.
geralmente ligadas a instalações militares defensivas, como os castelos medievais, a muralha da China. As maquetes estavam no projeto das pirâmides, do Coliseu Romano. Elas foram referência para as suas construções. Desde o início do curso, o que estamos vendo aí é uma maquete. Isso é uma reprodução de Roma no ano 360. E não fomos nós que fizemos, não. Isso aí é outra pessoa. Desde o início do curso, procurei passar para os futuros arquitetos da UNEF a consciência que é preciso evoluir sem matar a galinha dos ovos de ouro. Na história das cidades, a utilização de construções sobre construções pré-existentes sempre fez parte da evolução natural do espaço urbano. Entretanto, a história da cidade está ligada à história do homem, ou seja, seus moradores. Toda a cidade é, portanto, uma escrita, e interferir nessa escrita requer cuidados especiais, pois toda interferência torna-se um apagamento da memória. É preciso saber que parte dessa história pode ser suprimida sem alterar o passado ou alterar o mínimo possível. Só para exemplificar, perdemos por conta desta evolução o casarão da família Falcão, hoje as lojas Marise, e a casa de Chico Pinto, hoje Mega Torra, entre outras construções importantes. Mas é importante dizer que existe uma certa preocupação do poder público de preservar o patrimônio histórico e arquitetônico. No dia 4 de janeiro de 2016, o Mercado de Arte Popular foi entregue ao público totalmente restaurado, sendo esta a 4ª restauração na sua história de 100 anos. Os currais modelo, onde se comercializava gado até os anos 60, cedeu lugar para o Museu Regional, inaugurado por Assis Chateaubriand, hoje o MAC, Museu de Arte Contemporânea. O Cuca está preservado. O que foi construído na parte de trás do prédio está adaptado aos dias atuais. Em 2006, o Casarão dos Olhos d'Água, uma das construções históricas da cidade, foi restaurado e entregue à visitação pública. O Casarão da família Frois da Mota foi tombado e seu acervo pictórico preservado pela Fundação Senhor dos Passos. O Clube de Campo Cajueiro, com seu famoso salão circular, assim como a Boate Caju, hoje integrados à UNEF, foram restaurados pela instituição. Quem frequentou o Cajueiro nos anos 70, por exemplo, fará uma viagem no tempo ao adentrar suas dependências. Tais esforços são louváveis, mas precisamos ampliar essas iniciativas visando proteger a nossa história e a nossa memória. É de vital importância termos registros de nosso passado como parte de nosso cotidiano, como lembrança de uma época de nossas vidas, como referência. Este início de mês, fomos surpreendidos com o incêndio do Museu Nacional. Neste momento, temos uma noção exata do que significa memória e o que significa apagamento. 200 anos da nossa história foram apagados. O crânio de Luzia, que apresentou uma datação relativa a 11.000 anos, ou seja, período neolítico, um dos mais antigos fósseis do Brasil e também de todo o continente americano, assim como 3 múmias egípcias e afrescos de Pompeia, não resistiram aos 200 anos do museu. Já havia uma certa inquietação da minha parte com o desaparecimento de alguns prédios históricos da nossa cidade.
Por isso, o projeto Maquetes busca mostrar uma feira antiga com alguns casarões que ainda resistem, que ainda permanecem de pé, e antigas construções de Feira de Santana que não existem mais. Assim, começamos a construir esta feira antiga. Alguns prédios e espaços foram concebidos de acordo com a época, como a Praça dos Remédios, do ano de 1927. Os currais modelo, ainda com as duas torres. O carro de boi, ainda como restaurante, a obra do saudoso Amélia Amorim. O casarão dos Olhos d'Água. E depois da sua restauração, o casarão Froz da Mota e a igreja Senhor dos Passos, rica nos seus detalhes. A casa de Chico Pinto e o Colégio Pequeno Príncipe. Mas como preservar sem demolir? Existe uma solução, o retrofit, termo em inglês ligado à preservação da memória, traduzido por reforma, mas aqui com o sentido de customizar, adaptar e melhorar as possibilidades de uso de um antigo edifício. Os projetos de reconversão passaram a ocorrer em países europeus cujas legislações não permitiam que o acervo arquitetônico pudesse ser substituído. Sem a possibilidade de demolição e criação de novas obras, a opção que restava era restaurar o existente. Atualmente, cerca de 50% dos projetos europeus são frutos de retrofit. Para um melhor entendimento, cito 2 exemplos. O mercado de arte pode ser considerado um retrofit. Internamente, ele foi modificado e adaptado ao comércio popular, assim como a UNEF, estruturada a partir da antiga fábrica da Febo. Feira precisa evoluir arquitetonicamente falando, mas não podemos eliminar o seu passado na ânsia de projetar o futuro, para que uma maquete não seja a única forma de preservar o passado. Muito obrigado. Eu convido o vereador licenciado Justiniano França para entregar uma placa em agradecimento ao professor Vivaldo Lima pela palestra proferida. Concedo a palavra ao excelentíssimo Dr. Colbert Martins da Silva Filho, prefeito municipal de Feira de Santana. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feira de Santana, vereador José Carneiro Rocha, e em seu nome, vereador, me permita cumprimentar a todos
que aqui estão, nesse dia que Feira de Santana comemora 185 anos de emancipação. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu me preparei para poder fazer, de forma breve, uma alocução na qual eu pudesse transmitir algumas das coisas que, nesse tempo de governo, eu pudesse ter encaminhado. E escrevi, senhor presidente, algumas coisas. Mas a vereadora Cíntia Machado, ao início aqui, fez um relato extremamente, para mim, sensível do falecimento, da perda de um filho, de um amigo, de um companheiro. Eu estou muito triste já há algum tempo, senhor presidente. E decidi não ler mais o que eu ia falar aqui, porque se tornou absolutamente menos importante do que o que nós vivemos agora aqui. O filho de Zeca não resistiu a um conflito existencial fortíssimo e acabou tendo o gesto extremo de se afastar da família, dos filhos e dos pais. Eu imagino qual deva ser a dor de um pai. Imagino qual deva ser a responsabilidade de cada um de nós. Nesse mês que nós estamos exatamente focando esta realidade que atinge o mundo todo, atinge o Brasil inteiro. Estava no domingo ouvindo o grande feirense, o maior feirense vivo hoje falar, lá na Semana Espírita de Feira de Santana, quando Divaldo Franco disse que há 4 segundos no mundo uma pessoa tira a própria vida. No Brasil, esse número não é tão grande, mas é extremamente grande. Colocamos uma iluminação cênica na prefeitura de cor amarela, porque esse mês de setembro é o mês que nós estamos chamando a atenção desse tipo de situação, para tentar não poder, porque é difícil a gente conseguir saber onde a gente pode chegar nisso. Mas são tantas as pessoas que são atingidas, tantas são as famílias que podem ser atingidas por esse tipo de situação e de problema, que hoje é um problema de saúde pública no mundo de forma epidêmica, com um aumento imenso da quantidade de pessoas que, no mais puro conflito existencial e no mais puro desespero, fazem o que Júnior fez hoje. E eu passei a me perguntar ali há pouco o que é que eu vou falar, se eu acabei de vir agora, quando mais de 100 crianças estavam cantando lá na frente da prefeitura em homenagem à nossa cidade, e eu não consigo saber quantas daquelas pessoas a gente pode evitar que isso aconteça também. Fiquei muito triste, senhor presidente, fiquei pequeno, porque eu acho que nós precisamos ter a capacidade de enfrentar uma situação como essa. E não temos. Eu sou médico, senhor presidente. Estudei isso. A psiquiatria e a psicologia pouco evoluíram nesta área. Na medicina nós demos alguns saltos importantes da tecnologia. Nós conseguimos fazer hoje diagnósticos mais precisos, cirurgias endoscópicas. Mas a gente não conhece a mente. Há 3 estágios da mente principais. O principal deles é o primeiro estágio, que é o inconsciente, que é onde nós, na quase totalidade das vezes, raciocinamos, pensamos ou falamos. O segundo estágio, que é um estágio intermediário, pouca gente consegue ativá-lo normalmente. E a superconsciência, essa nós não conhecemos ainda. Mas que desafio, senhor presidente. Desafio com aqueles que hoje optaram por sair da vida. Conheço pais que estão preocupados com seus filhos, porque podem estar apresentando ou apresentam alguns sinais que são perturbadores. E a gente pouco tem a estender, além do apoio e estender a mão. Eu quero dizer ao senhor presidente,
ao deputado Ângelo Almeida, que vejo aqui também agora, que no dia de hoje é dia de festa. O professor Vivaldo, a professora em arquitetura, que mostraram exemplos extremamente importantes do que é a preservação das nossas memórias. Mas o professor Vivaldo colocou ali bem claro que quem escreve a história é quem vive. Quem escreve a história é quem mora. E hoje nós perdemos uma parte da história porque alguém não vai escrevê-la mais amanhã. E quantos não farão isso amanhã também? E eu, diante da minha impotência nesse aspecto, não adianta ter poder para isso, não. Poder, só se tivesse poder mesmo para poder interferir cada vez mais. Nós estamos fazendo tão pouco isso. Não dá para botar só a luz lá para chamar a atenção, não. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Eu confesso, senhor presidente, que no dia de comemorações como esse de hoje, eu me sinto contemplado nas palavras da vereadora Cíntia, que fez um relato do que foi Feira de Santana, no relato do professor Vivaldo, que mostrou que nas maquetes nós podemos reviver e reconsiderar o passado. Mas daquelas quase 200 crianças que vi lá na porta da prefeitura agora cantando, nós precisamos estar muito atentos para ver a forma que nós podemos interferir cada vez mais nessas consciências, nesses pensamentos, no que é a psicologia, no que é a psiquiatria, no que são as famílias, para que nós possamos tentar evitar muito do que isso acontece. Um dos amigos de Zeca Marques esteve com ele na última sexta-feira à noite. E como um pai, transmitiu a essa pessoa que estava com maus presságios com relação ao filho. E os pais sentem, as mães sentem esses presságios. Infelizmente, ele tinha razão. O pai tinha razão. Mas eu quero encerrar, senhor presidente, pedindo desculpas, inclusive, pelo tema, mas eu me senti muito angustiado e não iria apenas me preparar em ler, talvez o que eu pudesse dizer aqui, que fica muito menos do que a importância desse momento. O minuto de silêncio que aqui façamos terá um significado muito importante para cada um de nós. Para a família, com certeza, vai ser um alento, mas também é muito pequeno. Mas o que nós pudermos fazer, senhor presidente, cada vez mais, para poder entendermos, compreendermos e evitarmos o que está por acontecer, talvez seja o que Deus nos dê o melhor caminho do aprendizado e do conhecimento para que isso aconteça. Faço esse minuto de silêncio para Zeca e para toda a sua família. Eu gostaria de fazer o registro da presença aqui no plenário do deputado Ângelo Almeida, ex-vereador desta casa. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana.
Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença dos vereadores Alberto Neri, Antônio Carlos Ataíde, Cadmiel Pereira, Cíntia Machado, Edivaldo Lima, Eremita Mota, Fabiano Davan, Gilmar Amorim, João Belilio, Marcos Lima, Neinha, vereador Tom, vereador Roberto Torinho, vereador Rondo Povo, vereador Zé Curuca, vereador licenciado Justiniano França. Agradecer a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras e declaro, portanto, encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de